Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos lá, é uma matéria só nesse vídeo, mas é uma matéria extremamente séria e grave, tá? Para Israel, grave para Israel e perigosa, tá bom? Antes de eu ler a matéria, que eu marquei várias partes dela destaquei várias partes para ler para vocês, eu quero deixar claro o seguinte: esse é o erro de muita gente ter um político de estimação. Isso serviu para o Brasil, para os esquerdopatas que tiveram aí por muito tempo aí o PT, principalmente o Lula, como um político de estimação, tá? E por isso que ninguém deve ter nem o Bolsonaro como político de estimação. Tem que sim apoiar ele, mas ficar de olho, não cair, porque senão ele acaba se tornando o novo Lula. Eu sou de direita, gente, tá? Eu não digo nem que eu sou de direita, eu sou de extrema direita, beleza? Só que a gente tem que ficar de olho. Político é político, tá? Eu tô dando um exemplo porque tá começando uma era nova no Brasil. É a chance de consertar tudo. E o Bolsonaro tem a cara de que vai consertar essa história toda, mas se der mole, não sei, tá? Porque no fundo ele não deixa de ser um político, tá? Eu tô falando do Bolsonaro porque o Bolsonaro está sendo endeusado no Brasil, como eu também já endeusei ele, mas eu acho que acabou essa época de endeusar o cara. Agora é época de cobrar. Ah, Marcelo, mas ele nem começou a trabalhar ainda. Não interessa, tá? Ele prometeu um monte de coisa lá atrás. Tudo tem que ser cumprido. Tudo tem que ser cumprido, ok? E para começar a cumprir desde o começo, tem que começar a cobrar antes do início, tá? Acho que o único cara que não precisa ser cobrado é o Trump, porque o cara faz as coisas perfeitas. O cara já cumpriu tudo que prometeu e já tá fazendo os extras já. Esse cara é o cara do cara e o cara do cara, sabe o que é? Só que o Trump só tem um, ok? Não adianta falar, Bolsonaro é nosso Trump, ou Netanyahu é o Trump de Israel. Não! O Trump só tem um, tá? O Bolsonaro ele vai ter que provar para que ele veio, beleza? Como eu tô falando tudo isso, que eu quero chegar ao seguinte: algumas vezes que eu falo do Netanyahu, algumas pessoas me criticam. Ah, não fala mal dele, não fala mal dele. Beleza? Eu vou trazer mais uma prova aqui, tá? De que ele está entregando Israel às traças. Ele está entregando, nesse caso, o IDF às traças. E isso é um risco, porque Israel é uma ilha cercada de inimigo por todos os lados. E Israel, gente, é aquilo que o pessoal costuma falar. Israel não tem o direito de perder nenhuma guerra. Porque se perder uma, é a última. Porque aí acaba Israel. E Israel está na mão de um rato chamado Benjamin Netanyahu. Um Lula em menores proporções, tá? Apesar de ele estar acusado em 3, 4 processos aí. Mas eu não estou nem falando disso. Eu agora já estou partindo para outro nível. Não estou nem falando de processo, de corrupção, essa coisa toda que já está por aí. Não, eu já estou partindo para outro nível. Sabe aquela coisa do Lula? Vamos lá. Passar a mão na cabeça de todo mundo, se fazer disso, daquilo, para ganhar todo mundo, que o Obama, aquele desgraçado, falou que o Lula era o cara. Sabe aquilo? Pois é assim que as pessoas costumam tratar o Netanyahu, que ele é o cara, papapá, todo não sei o quê, todo macinho, papapá. Enquanto isso, Israel vai indo pro buraco, tá? E muita coisa, ok? E mais a principal de todas é o IDF tá indo pro buraco. Ô Marcelo, o que você fala isso? Eu não falo nada. Quem falou foi esse cara que tá na tela de vocês aí, tá? IDF, Ombudsman Brick, ele falou o seguinte: em primeiro lugar, o que é Ombudsman? Vou botar aí na tela para vocês, dá uma lida aí. Beleza? Leram? Entenderam? Para quem não sabe, tá? Claro que muitos sabem, mas um ou outro não sabe. Então é isso. Mas antes disso, ó, like no vídeo, se inscreve, compartilha e colabora com o canal, beleza? Olha só. Ombudsman Brick falou o seguinte: nossas forças não estão prontas para a guerra. Ok? Vocês leram o que é um Ombudsman e tá aí
Ele falando aí, nossas forças não estão prontas para a guerra. Eu vou ler algumas coisas que eu destaquei aqui para vocês, que são várias, por isso que vai ser só uma matéria nesse vídeo, depois desse meu falatório, mas é porque eu venho alertando vocês há um tempão que não, Netanyahu não é confiável. A gente vai chegar lá, vamos lá. O IDF está passando por um processo de deterioração que atingiu seu pico nos últimos anos. IDF, deterioração. Tá? Vamos fazer uma aulinha de matemática, sei lá, IDF aqui, deterioração aqui, igual a deu merda, tá? Beleza, vamos em frente. Eu vou ler só as partes que eu destaquei aqui, que eu botei em negrito, tá? Porque são as coisas que eu achei mais interessantes. O provedor de justiça do IDF, o Major-General da Reserva, Itzhak Brick, que é ele aí, criticou duramente os processos de tomada de decisão do Estado-Maior das Forças da FDI, da Forças de Defesa de Israel, bem como a situação das forças terrestres na quarta-feira, à medida que a discussão pública entre ele e Israel continua. Vou continuar. A IDF está... Abre aspas, a IDF está passando por um processo de deterioração que atingiu seu pico nos últimos anos, advertiu Brick. Vamos continuar nas partes que eu marquei. Abre aspas de novo. Nos últimos 3 anos, um encontro letal entre cortes drásticos, desregulados e às vezes irresponsáveis de milhares de soldados de carreira e ao mesmo tempo um encurtamento do serviço masculino, que era o serviço obrigatório era de 3 anos para o homem, passou para 2 anos e 8 meses, tá? Criou completa incompatibilidade e lacunas críticas. Um país que tem sempre uma chance de guerra, gente, os caras têm que se preparar muito. Então, sim, eu concordo que diminuir de 3 anos para 2 anos e 8 meses foi péssimo. Brick deve renunciar depois de 10 anos, tá? Ele ainda está no trabalho dele, mas ele deve renunciar depois de 10 anos como ombudsman do IDF e tem alertado cada vez mais sobre o estado terrível das Forças Armadas, tá? Eu tô lendo partes, por favor, a matéria vai estar aí embaixo para vocês, é o segundo link, se eu não me engano, vocês leiam a matéria na íntegra para entender, tá? Vamos de novo, mais uma parte que eu marquei. No entanto, ele alertou que a cultura organizacional falha da IDF não está sendo adequadamente administrada por oficiais graduados. Abre aspas de novo. Na minha qualidade de comissário, visitei mais de 1.400 unidades. E falei com dezenas de milhares de comandantes e soldados a uma faixa de 3 a 4 vezes por semana. Ok? 4 horas em cada unidade, tá? Dá para conhecer bem a coisa, ok? Conheço o exército mais do que ninguém no IDF, disse Brick. E ele tá lá para isso, tá? Mais uma parte que eu marquei. Esse sistema perdeu todo o controle. Nós ficamos loucos. Eu não durmo à noite. Nossas forças terrestres e blindadas não estão prontas para a guerra. Não estão prontas para a guerra. Essa guerra que talvez sim tenha aqui no norte contra o Hezbollah. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Tudo isso é culpa de quem? Vamos lá, vamos continuar. Abre aspas de novo para ele. Encontrei problemas muito sérios em sistemas logísticos, tecnológicos e operacionais. E levei isso à atenção do Exército. O Exército lidou com os problemas que apontei, mas o principal problema é a cultura organizacional. Esse é o núcleo da questão, o problema no qual ninguém está lidando. Se não mudar, toda a correção será revertida. Ok? No final de novembro, agora vamos falar do Lieberman.
aquele ex-ministro da Defesa que renunciou porque não aguentou as cagadas do Netanyahu, as arregadas do Netanyahu. No final de novembro, o ex-ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, disse em uma conferência que ele havia ouvido pessoalmente do chefe do gabinete do Estado, admitindo que 90 a 95% das críticas de BRIC estavam corretas. Vocês estão entendendo, né? Continuando aqui mais um pouco aqui. O relatório contundente vamos lá. O relatório contundente de junto de BRIC ao Gabinete de Segurança e Comitê de Relações Exteriores de Defesa do Knesset, onde ele acusou a atual situação das Forças de Defesa de Israel de ser, abre aspas e botei em vermelho logo para vocês lerem, pior do que era na época do Yom Kippur em 1973. Olha a gravidade da coisa. Olha o que um político faz com o país. Não confie em políticos que ficam cheio de gracinha, todo simpático, todo rindo, porque no fundo ele tá, ó, pum, em você, tá? É isso que o Lula fez. E é isso que o Netanyahu fez com Israel. E muito olho também, tá? No Bolsonaro. Apesar dele ser de direita como eu, menos de direita um pouco do que eu, tá? Mas tem que ficar muito de olho, sim, porque senão desanda. Não tem um político de estimação. Nenhum político pode ser político de estimação. Continuando. Durante uma reunião do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset, algumas semanas atrás, o BRIC acusou os comandantes sênior da IDF de mentir sobre a preparação do IDF. Não está pronto para a guerra. IDF não está pronto para a guerra. Vai tomar pau. E se tomar pau, Israel, ó, acabou. Tá? E para a gente finalizar aqui, que eu marquei aqui também, abre aspas para ele de novo. O que eu estou apresentando para você aqui, ele falando, o que eu estou apresentando para você aqui, você não vai ouvir dos altos escalões do IDF. Para muitos, os comandantes, não apenas alguns deles, não estão cientes, mas até mesmo aqueles que têm consciência, têm medo de falar para não serem punidos. Ou seja, se os caras falarem a verdade, vai dar ruim, eles vão ser punidos, tá? Então, Netanyahu, você é um Lula para mim. Só que o Brasil ainda tem salvação, tá? Porque o problema do Brasil é político e financeiro e tudo isso, aquilo. Mas se o porra, é muito político na minha cabeça. Se o Bolsonaro fizer o trabalho direito, com uma equipe direita, ele vai botar o Brasil numa posição topo. Entendeu? O Brasil amanhã pode se tornar um segundo Estados Unidos. Já está incomodando antes dele entrar. Tá? Então a gente tem que apoiar muito o Bolsonaro. Mas, por favor, não confunda apoiar com tornar ele como um político de estimação. Não, porque senão vocês ficam cegos. É apoiar de olho. Tá? Apoiar de olho. Isso vale para qualquer político no planeta Terra, em Marte, em qualquer lugar. Vocês estão entendendo? Porque senão acontece com o Brasil, acontece o que aconteceu com o Brasil, com o Lula lá, que todo mundo ficava lá cheio de mimimi com ele passando a mão na cabeça de todo mundo, se fazendo de santo. A mesma coisa acontece aqui, com esse Netanyahu se fazendo de santinho, que não tem nada de santo, é safado. É safado. Acreditem em mim, se não quiserem acreditar em mim, vai acreditando na matéria que eu vou lendo pra vocês, caramba. Tá? Coisa que ninguém vai mostrar pra vocês, é só eu que trago essas coisas pra vocês. E eu mostro a verdade, doa quem doer. Entendeu? Então não seja um Lula maníaco, não seja um Bolsonaro maníaco, não seja um Netanyahu maníaco, não seja nada maníaco. Só tem um presidente, como se tem lá nos Estados Unidos um Trump. E ninguém é Trump maníaco. Tipo assim, eu sou americano, eu tenho meu presidente, Donald Trump, eu apoio ele. Mas, se ele fizer M, a gente está de olho. É assim que vocês têm que agir no Brasil. E é assim que o povo de Israel não está sabendo agir. E agora, tomara que não pague o preço por isso. Netanyahu está com os dias contados na política.
E na minha opinião, ainda aposto na queda dele e torço pela queda dele, sim, porque ele é um safado. Assim como eu apoiei e torci pela queda da Dilma e do Lula e pela prisão do Lula. Agora, tô misturando todo mundo aqui, tá? Para alertar vocês. O Bolsonaro, a gente tem que apoiar muito, mas sempre de olho. É só isso que vocês têm que fazer. Não é apoiar e ficar no oba-oba, não. Apoiar e ficar de olho. E se ele começar a errar, que no meu ponto já tem algumas coisas erradas, se vocês quiserem eu gravo um vídeo falando sobre isso depois. Quem sou eu, mas eu posso dar minha opinião. Mas alguns ministros que ele está botando, os não militares, muitos dos não militares, tem muitos ali totalmente errados. Se vocês quiserem eu gravo, eu falo aí o meu ponto de vista para vocês, tá? Os militares eu não falo nada. Tirando aí o Mourão, que eu não confio, sabe? Eu não confio 100% no Mourão, não, tá? O resto tá tudo apoiado, eu acho que tá tudo de boa. Todos os outros estão muito de boa. O Mourão tem um pé atrás com ele. Ok? Os outros acho que foram muito bem acertados. E os políticos não militares, na grande maioria, ok também. Mas tem uns 3 ali. O cara tá botando até nego denunciado na Lava Jato. Denunciado. Ainda tá denunciado. Mas dane-se, não era para botar ninguém denunciado em nada. Ah, mas amanhã se ele for condenado eu tiro ele. Não, porra, mas não é para botar. Entendeu? Você não tem que botar ninguém denunciado. Se o cara tá onde há fumaça, há fogo. E nesse caso de Lava Jato, na maioria das vezes, quando tinha fumaça, tinha fogueira. Tinha um fogaréu. Entendeu? E eu já começo por um logo, você já deve ficar bem de olho. É o tal do Onyx Lorenzoni. Esse cara não pode... Gente, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele tá trazendo a bandidagem da velha política pro Brasil. E o Bolsonaro tá deixando... Às vezes eu me pergunto, cara, quem é o presidente do Brasil? É o Bolsonaro ou é o Onyx? Qual dos dois é o presidente do Brasil? Então é essas coisas que eu tô pedindo vocês ficarem de olho, tá? É isso. Eu misturei um pouquinho os assuntos, mas é para vocês entenderem que quando um presidente faz merda, desculpa a palavra, mas quando um presidente caga, tá? Ou um primeiro-ministro, no caso de Israel, o país paga. Eu pago, você paga, o teu bolso paga, tua vida paga. Lá na Venezuela tá lá, vamos botar mais um político na roda aqui, tá lá o Maduro lá, tem nego lá comendo cachorro. Ah, cachorro tudo bem. Tem nego lá que virou canibal, tá canibalizando, tá comendo neguinho. Bota no Google aí que você vai ver. Entendeu? Então, sabe? Coisa de político safado. E sim, eu volto a afirmar, o Netanyahu é um esquerdista. E o partido dele esquerdou. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Mais tarde eu volto aí com várias notícias para vocês. Eu me alonguei um pouco mais do que devia aqui. Mas, gente, a coisa é grave. A coisa é grave. Grave para Israel, tá? No caso aqui, estou falando de Israel. A coisa é grave, tá? E ninguém menos do que esse cara falou isso. É o cara que mais escuta tudo de todas as áreas no que se diz respeito a Israel. Ele sabe de qualquer probleminha que existe lá dentro. Sabe tudo de bom e tudo de ruim que tem lá. E ele abriu, tá? E o grande culpado disso tudo se chama Netanyahu. Não tem outro. Porque ele nunca deixa os ministros de defesa trabalhar do jeito que tem que trabalhar. E agora ele é o ministro da defesa. É o Deus. Entendeu? Ele é endeusado. Ele manda em tudo. É assim. Sabe? É assim que se afunda. Só que Israel não afunda. Israel acaba se perder a guerra. Esse é o problema, gente. Obrigado, forte abraço. Mais tarde eu volto. Desculpa alguma coisa aí. Tamo junto. É nóis.